transformando sua dor em um propósito. Aí eu não sei se eu falo também sobre logo a reforma, eu falo sobre... Irmãos, é um negócio. A cabeça está assim, ó. Mas hoje, graças a Martinho Lutero, tanto a ele como aos antecessores, os pré-reformadores, como John Wycliffe e também John Huss, que morreram pela causa, Lutero arriscou a própria cabeça por causa do propósito. E aí a gente precisa entender que o propósito vale mais do que a dor que nós sentimos. Por isso que Lutero preferia morrer do que negar o que ele acreditava. Quando a dor chega, ela vem para confundir o que nós cremos, para confundir aquilo que nós entendemos como propósito e como foco de vida, como objetivo de vida. A dor vem para negociar. E ela vem para fazer você desistir. Ela paga qualquer preço para fazer você desistir. Martinho Lutero, naquela época, ele se levantou contra o Papa, ele se levantou contra toda a Igreja Católica, se levantou contra o regime da época, que distorcia as Escrituras, que distorcia toda a verdade, que vendia o céu, vendia indulgências para as pessoas que não tinham entendimento, porque as pessoas não falavam ou não entendiam a língua. As missas, as reuniões eram realizadas em latim, e não havia intérprete, era de propósito isso. Isso é de propósito mesmo, a história conta isso. Porque a ideia era que as pessoas não conhecessem a Bíblia, não tivessem conhecimento. E não tendo conhecimento, não sabendo da verdade, não tinha como lutar pela verdade. Essa era a estratégia, foi usada isso durante décadas, séculos e mais séculos. E foi usada não só pela Igreja Católica, foi usada pelos reis, era usada pelos poderosos, porque quem conhece a verdade se liberta. Jesus disse isso, a Bíblia diz isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Como o povo não conhecia a verdade, eles acreditavam em tudo que diziam. E se dizia que se comprasse a indulgência, aquela alma sairia do purgatório e iria para o céu. Então foi uma das questões que Martinho Lutero se rebelou e se revoltou e não aceitava, não concordava, por exemplo, que era o Papa que perdoava e não Deus. Essas coisas que você pode ler na história, não vou me alongar muito não, porque eu quero pregar sobre outra coisa, mas eu vou encaixar dentro da mensagem. Então, dentro desse entendimento da verdade de Martinho Lutero, porque ele também se formou em teologia, foi doutor em teologia, além de outros cursos que ele fez, como também direito, estudou bastante, e aí ele se levanta contra essas mentiras, e ele decide enfrentar tudo e todos, correndo o grande risco de ser morto, como os demais. Mas quando uma pessoa conhece a verdade, ela prefere a morte do que negar a verdade. Eu não vendo a minha razão por nada. A minha razão eu não vendo, nem você. Amém? Então ele decidiu, olha, eu vou enfrentar a dor por um propósito. Enfrentou tudo e todos, Deus usou aquela vida. Ele teve apoio dos príncipes, dos nobres da época, que protegeram ele contra a igreja daquela época, que queria matá-lo, que queriam que ele fosse queimado. Enfim, você conhece um pouco da história. Mas ele foi firme, não negou o seu propósito, não negociou com a dor, muito menos com a morte. E por conta disso, houve a grande reforma e houve uma libertação. E todos nós fazemos parte dessa libertação. E nós estamos aqui porque um homem acreditou no seu propósito. Amém? E ter propósito, irmãos, é ser alguém que faz história, mas não só para você. Sua história vai beneficiar outras pessoas. E o grande chamado de Deus para a igreja é exatamente esse: que eu seja curado, que eu seja salvo primeiro, mas que a minha vida, o meu testemunho sirva de exemplo para abençoar tantas quantas pessoas ouvirem ou lerem o meu testemunho. Amém? Encaixando dentro da mensagem, é preciso que a gente aprenda a transformar as nossas dores em propósitos.
E quando eu falo aqui de dor ou de dores, nós podemos pensar sobre muitas coisas, porque a dor pode ser uma dificuldade que você está passando. A dor pode ser uma crise emocional que você está enfrentando. A dor pode ser uma perda, a dor de uma perda. A dor pode ser um problema em qualquer área que você esteja passando. É uma dor, uma crise. Um dilema pode ser uma dor, por exemplo, você não consegue identificar a saída, não consegue encontrar o caminho certo, não sabe se vai para a esquerda ou para a direita, se vai daqui para ali, que caminho trilhar. Isso causa uma dor, causa um desconforto. Toda dor causa desconforto. Dor é um grande desconforto, seja no corpo, seja na alma ou no espírito. Nós sentimos dores, e dores de várias formas e de vários níveis, em vários níveis, em várias dimensões. E é sobre isso que nós queremos nessa noite trazer essa palavra, para que eu e você possamos compreender diante de todas as nossas dores e buscar entendimento, conhecimento, para que possamos transformar a nossa dor no propósito. E eu começo também aqui com uma frase de Martinho Lutero, que ele dizia: há 3 formas de conhecer a Deus. Frase do Martinho Lutero. Uma delas, a Bíblia. Amém? A Bíblia, a palavra de Deus viva e eficaz. Ah, mas é só um livro. Não é só um livro não, isso aqui é Bíblia, não é livro. Isso aqui é a palavra de Deus, é uma inspiração divina. Não confunda as coisas, não é um livro comum, não é. Ah, foi escrito por homens, inspirados por Deus. 40 homens viveram em épocas diferentes, em culturas diferentes, mais de 1500 anos para ser escrita a Bíblia. E quando você juntou todos os pergaminhos e todos os pedaços que foi escrito em épocas diferentes, e você junta tudo, é o mesmo pensamento. Isso é incrível, só Deus pode fazer isso. Pegue livro de vários autores, junte eles e veja se tem o mesmo pensamento. Agora pegue livros de 40 autores inspirados por Deus, que mesmo vivendo em épocas e culturas diferentes, quando você junta, você consegue entender um único pensamento. Isso é uma prova que ela foi inspirada por uma única mente, a mente de Deus. E não é só por isso que eu creio que na Bíblia que eu estou dizendo, é porque tem provas arqueológicas, tem prova histórica, aleluia. Tem prova histórica, Jesus viveu, Jesus nasceu, ele viveu, irmãos, e ele morreu. Existem provas históricas que ele esteve aqui. Isso é uma verdade, é um fato. Existe a arqueologia que prova acontecimentos bíblicos, como pedaços da arca, alguns pergaminhos, os próprios pergaminhos que foram encontrados, que datam de muitos e muitos e muitos anos, são provas da existência da palavra de Deus, daquilo que Deus escreveu e usou homens para escrever, e que guardou ela durante tantos anos. Interessante, irmãos, que se levanta inteligente, pessoas que se dizem inteligentes, filósofos, ateus, em várias épocas se levanta, tenta destruir e tenta de todo jeito. Se fosse qualquer coisa, qualquer livro, se fosse um livro comum e qualquer, já tinha sido destruído. Com tanta gente contra, tanta gente se levantando, gente poderosa, que prega contra, que vem contra, se não fosse uma mente divina, já tinha sido destruído. Mas como ela é mente divina, permanece até hoje, porque é a palavra de Deus. Quando você lê ela, você se renova, você conhece sobre cura, ela fala sobre o perdão, ela fala sobre o amor de Deus, sobre o amor de irmãos, sobre o amor entre o casal, fala também, ela fala sobre tudo que nós precisamos aprender e crescer. Se você seguir os passos que ela ensina, vai se tornar uma pessoa madura, cheia de vida, cheia de paz. E por que muita gente odeia? Porque ela produz vida, é o livro da vida, é o livro da eternidade, é o livro que expressa a vontade de Deus, é o livro que demonstra a glória de Deus, é o livro que revela a presença de Deus, que revela a imagem de Deus. Então, 3 formas de você conhecer Deus, pela Bíblia, dizia Martinho Lutero: através da oração, e terceiro, através da dor. Diga, ai pastor, agora, porque quem não vem pelo amor, vem. Quem veio pela dor aqui, levanta a mão. Eita, como tem gente.
E veio arrastado, veio porque trouxeram. Porque a dor bateu e você não suportou e veio buscar ajuda. Talvez você entrou aqui hoje exatamente por causa disso. Há uma dor na sua alma. Há uma dor lá dentro, incomodando você, uma angústia, e você não sabe o que fazer. E aí Deus quer que eu e você aprendamos hoje. Vamos transformar essa dor em um propósito. Os dois textos que eu li para correr aqui, porque o tempo já está passando. Um texto fala sobre Davi e o outro texto fala sobre Elias. O primeiro texto fala de Davi na caverna de Adulão. E o segundo texto fala de Elias na caverna, não diz o nome, mas era a caverna que ficava perto do monte, onde que seria o objetivo dele. Amém, irmãos? O destino dele seria subir no monte para receber e ouvir a voz de Deus. Mas aí ele entra na caverna com medo, estava fugindo de Jezabel, com medo de morrer, com medo da morte, ou pensando em desistir de tudo. Então nós temos duas situações aqui. Um na caverna porque estava se protegendo, e um outro na caverna porque estava com muito medo e queria morrer. Todos dois tinham uma dor. Elias tinha sua dor de angústia, ele tinha suas dores emocionais, e o Davi também tinha suas dores, porque ele precisava resolver uma situação. Ele não queria tocar em Saul, porque era ungido de Deus, e Davi era um homem disciplinado, que respeitava a regra. Na mente dele, ele não queria burlar as leis, ele queria fazer tudo certo, ele não queria quebrar as regras, e aquilo era angustiante para Davi, saber que o próprio rei Saul queria matá-lo, estava perseguindo injustamente. Qual era a dor de Davi? Ser acusado de uma coisa que ele não queria fazer e nem fez. Então Saul, por inveja, achando ele que Davi queria tomar o trono dele, ia tomar o lugar dele, Saul procura matar Davi. Davi foge para não ter que encarar Saul de frente. Não por medo, aqui é diferente. Não era por causa do medo. Ele estava fugindo, esperando o tempo certo, esperando Deus agir e fazer a coisa acontecer. Por quê? Ele não queria sujar as mãos. Diga amém. Tem gente que é assim? Tem gente que prefere esperar, que prefere perder uma porta, não é assim? Prefere para não machucar uma pessoa. Tem gente que é assim. Uma pessoa de um grande caráter, que prefere sofrer do que quebrar as regras. Ela engole o choro, sabe, igual criança pequena. Quem já engoliu o choro diz amém. Tem gosto de quê, irmãos? Tem sabor de mel? Não, irmão, tem sabor de fel. Coisa mais ruim é engolir choro. Mas engolir o choro faz parte da vida. E às vezes nós temos que engolir o choro por causa do propósito, porque o propósito sempre é maior do que a nossa dor ou o nosso choro. Então a dor de Davi era essa, era um conflito, percebe? O conflito de Davi, esse era um conflito. Então ele estava na caverna esperando, enquanto que Elias, a sua dor era de morte, sua dor era de desistência, porque ele estava cansado e ele não queria mais aquilo na vida dele. Então a dor dele era diferente, e ele entra na caverna com dores e sofrendo para fugir. Veja, duas situações diferentes. Enquanto Elias na caverna estava com medo e pedia a morte, lá na outra caverna Davi treinava um exército. Diga pelo menos aleluia, me ajuda aí, irmão. Estou me esforçando tanto. Enquanto Elias fugia e estava na caverna fugindo com medo, Davi estava onde? Numa outra caverna, porém treinando um exército. Porque quem consegue compreender as dores da sua vida consegue enxergar o amanhã. Primeiro passo para que você consiga transformar a sua dor em um propósito é você compreendê-las. É você entender as perdas da sua vida, entender os porquês. Amém? E compreender isso, evidentemente, é buscando uma mente de Cristo.
buscando na palavra conhecimento de como Deus faz, de como Deus age. Isso é importante. Você só vai ter esse entendimento se você estiver mergulhado na palavra de Deus. Se você não estiver mergulhado na palavra, você vai para a filosofia humana. E aí o seu eu vai falar mais forte. O seu eu vai querer fugir. O seu eu vai querer desistir. Vai querer sair da igreja. E não vai, ou pelo menos vai demorar muito mais para cumprir o seu propósito. Como Davi tinha bastante entendimento, ele compreende, não, esse é um tempo de treinamento. Então Davi na caverna, chegaram até ele 400 homens, nós lemos, homens insatisfeitos, homens endividados, pé rapado, tudo quebrado emocionalmente, espiritualmente, tinha nada, era 400 homens, não, fracos. Olha o que é uma pessoa que sabe transformar a sua dor em propósito. Quando você tem essa capacidade, além de você dar o curso na sua vida, um rumo na sua vida, uma direção, você também direciona outras pessoas. Porque é muito bom, a melhor coisa que existe é você estar perto de pessoas inspiradas. Porque o pessimista, você escute, mas faz só assim, ó. Escute tudo que ele queira dizer e faz só assim, ó. É que é a técnica da vaca, né? Ou do boi. Fazendo de conta que está concordando. Depois que você ouvir, sai e pegue todas as suas forças e lute, porque a vida não é feita para fracos. A vida, ela é para os fortes, é para aqueles que têm coragem de enfrentar os desafios. As grandes conquistas, ou vou até usar aqui da conferência ainda, porque está indo no meu coração. As grandes conquistas, os tesouros escondidos, são para aqueles que têm coragem de enfrentar os desafios. Então como é que eu vou transformar uma dor em propósito? Primeiro eu tenho que entender, compreender. Amém? Compreender como, pastor? Não é para a tua morte. Não é para te destruir. Não é para roubar você. Não. A dor Deus permite exatamente como preparo para tornar você uma pessoa mais forte. E aí enquanto Davi estava lá com aquela dor, sem saber o que fazer, foi para a caverna se proteger, enquanto Deus dava a direção. E aí lá na caverna, enquanto Elias chorava na caverna, Davi dava direção a homens que eram fracos, homens endividados. Você imaginou aqui a história, irmão? Davi lá fugindo nesse sentido, se protegendo de Saul, porque não queria enfrentar, e agora tem que lidar com 400 homens. Foram os primeiros soldados de Davi, 400 endividados e insatisfeitos. Porque a pessoa que entende propósito, ela respeita a dor do outro, e ela não vê apenas o sofrimento do outro, ela enxerga o propósito dela também. Cadê o glória, irmão? Uma pessoa de visão e que tem propósito, ela consegue ver o propósito na vida do outro. Ela sabe que aquela pessoa não é de se jogar fora. Não é assim que se faz. Ela sabe que dentro daquela pessoa tem um potencial que só precisa ser ativado. Davi olhou, talvez eu olhando você, íamos ver 400 fracassados. E Davi olhou e viu 400 soldados. Porque é diferente a visão. 2 cavernas, 2 homens, 2 ações diferentes, 2 contextos diferentes. Então escute bem, aprenda. Não é o lugar que vai te dar a direção. Os 2 estavam numa caverna. Não é o lugar que vai me mudar. Eu mudo o lugar. O problema não é a caverna, é como eu entro dentro dela. Ou para que e por que eu estou lá. Entendeu a diferença agora, irmão? Quando você tem essa percepção de entender as suas cavernas, sua mente muda. E aí você vai começar a usar aquele espaço para transformar você em uma pessoa melhor. Isso é transformar dor em propósito. É quando eu coloco a minha dor de lado e eu vou dizer para mim mesmo, então, o que eu posso fazer agora nesse tempo?
Eita glória, o meu projeto é grande, é longo, vai demorar, mas o que eu posso fazer agora? Nesse tempo de dor, enquanto eu estou nessa dor, o que eu vou fazer? Eu vou treinar alguém, eu vou ser útil na vida de alguém. Oh glória a Deus. Davi, além de se fortalecer, ele estava sendo útil na vida daqueles 400 homens. Até eu ouso dizer que os valentes de Davi estavam entre esses 400. Eu ouso dizer, a gente não tem essa informação precisa, mas eu ouso dizer aqui que dentre esses 400 saíram os 30 valentes e consequentemente os 3 mais valentes de Davi, que sozinho venciam 300 homens, 600 homens, sozinho matava leão, vencia tudo, irmãos. Homens valentes de Davi, olha o que é valorizar alguém. Davi valorizou tanto aqueles homens, eu acho que foram eles, que quando Davi disse, estou com sede, queria muito beber daquelas águas puras, só que para ir buscar água passava no acampamento do inimigo, e 2 homens disseram, nós vamos, agora. Os valentes disseram, nós vamos agora, e foram, enfrentaram tudo, passaram pelo inimigo, foram lá, buscaram a água, trouxeram a água para Davi, está aqui Davi. Amém? E sabe por que aqueles homens fizeram? Primeiro porque eles acreditavam muito no rei Davi, mas eu acredito também porque Davi valorizou eles. Amém? Davi soube na caverna usar a sua dor para construir um propósito. Que propósito? Vamos construir um reino. Olha aqui para mim, um reino pode começar dentro de uma caverna. Eita glória. Ou começa lá no pasto. A gente às vezes quer tudo pronto, né? A gente quer assim, eu queria que fosse assim, ó, estalar de dedos e minha vida mudasse como um conto de fadas. Sabe de nada, inocente. Não é assim. Um reino pode começar dentro da sua casa, dentro de você, num lugar menor que seja, numa caverna escura. Se tiver alguém que tem propósito e que transforma a sua dor em propósito, esse reino vai ser construído. Porque Davi conseguiu mesmo sem sujar as mãos e sem tocar em Saul. Porque se Davi toca em Saul, ele tinha dado razão se Davi toca em Saul, ele daria razão a Saul, razão à inveja de Saul. E ele poderia dizer, está vendo? É isso que ele queria, tomar o meu lugar. Era isso, e Davi esperou a hora certa. Porque quem tem convicção, quem tem uma mente convicta, não precisa puxar tapete de ninguém, não precisa tomar lugar de ninguém. Ele constrói a sua própria história no lugar que Deus colocou ele. Porque eu vou repetir, não é o lugar que muda você, é você que tem que mudar o lugar. Aleluia. Tudo bem que Deus tem propósito em alguns lugares para nós, mas não é o lugar que nos faz. Lembra de Abraão? Eu falei aqui. Abraão disse para Ló, escolha para onde você quiser ir. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. E se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Por que Abraão deixou Ló escolher? Por quê? Porque Abraão era um homem de propósito. O que ele precisava estava dentro dele, não estava no lugar. Amém, irmãos? O que você precisa não está na cidade. É porque eu quero ir para uma cidade grande e rica para eu ser próspero. Não é assim que funciona. Você pode ser muito próspero numa cidade pequena. Amém, irmãos? Não é um lugar que vai trazer prosperidade para você. É quem você é o que você faz, é o propósito da sua vida. É como você aprende a transformar as suas diversas dores em um propósito. Use as suas dores como energia para dizer para você mesmo, eu vou mudar, eu vou crescer, eu vou sair daqui, eu vou construir a minha vida, eu vou fazer diferente. Amém, irmãos? E vai valer a pena. Por quê? Porque você, quando chegar lá na frente, você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena andar certo, fazer correto, seguir os princípios, esperar a minha vez. Valeu a pena esperar em Deus, ser fiel, guardar o coração. O pastor pregou sobre José semana passada, irmãos. Pregou sobre José, uma história linda. E tem alguém mais
interessante para falarmos sobre transformador em propósito que José. José foi vendido pelos irmãos. Você imagina a dor na alma que ele sentiu de ver os seus próprios irmãos. Era dor, machucado por causa disso, saudade do pai, da mãe, de casa, porque foi tirado do seu lugar de conforto, foi tirado da sua zona de conforto e vendido como escravo. Um jovem amado, bem querido, bem visto pelo seu pai, de futuro, inteligente, estudioso, sabia fazer as contas, era um matemático da época, era um bom administrador, já aprendia a organizar tudo, era responsável, um jovem responsável. E aí foi vendido. Veja a dor que aquele homem sentiu. Foi levado para o Egito, para uma terra longínqua, distante de tudo e de todos. Imagine a dor que carregava no seu peito. Mas teve um dia que ele teve que decidir: ou eu vou vencer essa dor, ou eu transformo ela no propósito, ou ela vai me matar. E como eu vejo isso? Quando ele coloca o nome do primeiro filho, dizendo Manassés. Deus me fez esquecer de toda a dor, de todo o sofrimento da casa dos meus pais. Lá longe, escravo, apanhando, num tempo difícil, totalmente diferente da sua vida cotidiana na sua terra. Ele teve que decidir transformar todas as suas dores emocionais, espirituais e psíquicas, transformar tudo isso em um propósito. Que propósito? Eu vou continuar sonhando. Aleluia. Oh, glória. E mesmo sendo escravo, ele prosperou na casa de Potifar. Porque é isso, transformar a dor em propósito. Quando você tira o foco da dor e faz dela um projeto de vida. Não, essa dor aqui não vai me matar. Eu não vou me apegar a ela. Eu não vou me entregar a essa dor. Não vou me entregar. Ela vai, você faz assim, ó. Você monta em cima dela e diz: me leva até o meu propósito. Amém, irmãos? Me ajuda aí, irmão, misericórdia. Monte em cima dela. Tá doendo? Tem uma música que não sei se eu aprendi, rapaz. Me ajuda aí, cadê a Vlat? Deve saber. Se tá doendo, mas também tá aprendendo, então. Como é a música aí? Toda promessa tem um tempo de espera. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu. Olha, irmão, cadê os irmãos que cantam aí? Fica tranquilo. Não, mantenha calma. Sangue de Cristo tem poder. Tá machucando, mas também tá ensinando. Então, não é assim? Não é assim? Tá doendo, mas tá ensinando também, não tá? É ou não é? Transforme a sua dor num propósito. Aleluia. Mas tem hora que não vai suportar, vai ter que chorar. Pode chorar, não faz mal. Deixa as lágrimas rolar, deixa. Não tem problema. Mas quando as lágrimas pararem de rolar, você enxuga o rosto e volta para o propósito. Porque você não foi chamado para chorar. Você foi chamado para sorrir. Então você enxuga as lágrimas, engole o choro e diz: Deus, quero continuar. Quantas madrugadas José teve que engolir o choro naquela cela, lembrando do pai, lembrando dos irmãos, lembrando de tudo. Aí ele disse: eu tenho que esquecer isso. Não tem como voltar para lá. Eu não tenho como voltar, mas eu tenho como seguir. Aleluia. Às vezes é assim, não tem mais como voltar. É ou não é? Mas tem como você continuar. Não é para voltar atrás, é para continuar no propósito. Transforme essas lágrimas em propósito. Transforme essa dor. José transformou toda a dor, engoliu o choro, respirou fundo, disse: eu vou mudar a minha história.
Foi para a casa de Potifar, trabalhou bonito, fez bonito, tudo certinho, organizado, mostrou bom serviço, mostrou que era homem organizado, mostrou talento e deixou a dor de lado. De noite as lágrimas caíam, mas de manhã enxugava as lágrimas, porque está escrito: o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem um cântico de alegria. José chorava à noite, mas de manhã amanhecia renovado, dizendo: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã, aleluia. Aí ele se levanta e diz: eu preciso continuar, eu vou mostrar quem eu sou. Eu não sou escravo. Você precisa se erguer na luta e dizer: eu não sou essa pessoa, eu sou quem Deus me chamou para ser. E todo dia José tinha que decidir: hoje eu me levanto para dizer que eu não sou um escravo. Aleluia. Não vai ser fácil. Veio mais dores, veio a injustiça. Foi preso 12 anos injustamente. Primeira coisa que ele faz quando chega na prisão: transformou a dor num propósito. Estava na prisão, mas era líder. Foi para a prisão, mas organizou a prisão. Não é o lugar que muda você, é você que muda o ambiente. José chega na prisão como um prisioneiro, mas ele dizia: eu não sou prisioneiro. E trabalhou e organizou tudo, e todo mundo confiou nele. Ganhou a confiança do carcereiro mor, ganhou ali espaço, autoridade, porque ele dizia para si mesmo: a minha dor não vai parar quem eu nasci para ser. Todos aqueles 12 anos, todo dia ele acordava: eu não sou prisioneiro, eu não sou prisioneiro. Estava preso, mas não era prisioneiro. Estava na prisão, mas não estava encarcerado. Anota, amém? Estava lá, mas vivia como se não estivesse. Você pode estar numa situação difícil, viva como se não estivesse. Acorde de manhã, levante sua cabeça, lave bem tire essas remelas do zóio, limpe o seu rosto, amém, irmãos? Lava, escova os dentes direitinho, toma o seu café, mesmo que seja só o café com pão sem manteiga, não tem problema. Comi muito pão com óleo, irmãos. Não tinha manteiga, passava óleo. Se não tinha óleo, comia seco. Glória a Deus, amém? Ora, que vocês estão rindo de quê? Nunca comeram capitão também, não? Feijão amassado com farinha. Irmãos? Comi o capitão e disse assim: ó, pai, eu sou general, tu vai ficar aqui, tu é capitão. Aleluia. Isso é transformar a dor em propósito. É você não se entregar à dor. É você não aceitar que ela te puxe para um abismo de depressão e de uma vida triste. Não é isso que Deus tem para você. E aí depois de 12 anos, José ali, suas dores já estavam controladas, estava vivendo o propósito, nasceu para ser líder, 12 anos depois alguém bate ali e diz: olha, Faraó está te chamando. Oh glória. E quando ele assume o trono, ele já estava treinado, porque a dor vem para nos treinar para um propósito maior que ainda vai chegar. Tudo que ele passou era treino para ele ficar mais forte. Você acha que na prisão foi fácil conviver com gente de toda a espécie? José conviveu com gente de toda a espécie e ganhou confiança de todos eles. Davi ganhou confiança de 400 endividados, homens fracassados, homens cabisbaixos, desanimados. Davi transformou eles nos maiores matadores de gigantes.
Oh glória! José transforma aquela cadeia num lugar de paz. Todo mundo respeitava ele, porque você muda o lugar que você está. Quando você exala o perfume de Deus, amém? Como diz a música que nós fizemos, o seu perfume tem que ficar no ar. Aonde você vai, o seu perfume tem que ficar impregnado nos lugares por onde você passa. Que perfume? Do seu caráter, da sua beleza interior, da pessoa que você é, da paz que você carrega, do amor que você leva no seu coração, do Jesus que você leva no seu peito. Aleluia! Por onde você passar, dor todos nós passamos, mas vamos transformar essa dor em um propósito de nos fazer crescer e de nos tornar aquilo que nós temos que ser. Ninguém pode te parar. Amém? E lá na caverna, numa caverna, Elias chorava, mas olha como Deus é misericordioso. Deus disse: Elias, você está fazendo o que aí, Elias? Come here. Para fora, Elias. Come out. Para fora, vem para fora. Sério, Senhor? Sim, vem para fora. Houve um terremoto, houve fogo, houve um vento forte. Aí veio uma brisa suave, era a voz de Deus. Foi para Elias ter certeza que era Deus falando com ele. Estava com tanto medo que ele teve que ter certeza: é Senhor mesmo? Será que nem alguém querendo me matar lá fora? Aí ele sai e escuta de novo a voz de Deus: o que você faz aí? O que Deus está dizendo para Elias, eu encerro aqui, é dizendo para mim e para você: esse lugar da dor não é o seu lugar. O que você está fazendo aí? Você está gastando suas energias pensando nisso, vivendo isso o tempo todo, e chorando e sofrendo, e está deixando de viver. Está deixando de viver a história que eu tenho para você. É hora de sair da caverna. A voz de Deus te diz: sai da caverna. Aleluia. Quando Elias sai da caverna, Deus dá a direção: sobe o monte, porque eu tenho um propósito ainda. Você vai ungir ainda o rei. Eu tenho um propósito na sua vida. Você vai passar o cajado para alguém. Aleluia. Eliseu está te esperando. Glória a Deus. Há propósito na sua vida. Não fique na caverna. Não fique nessa caverna de dor. Há propósito para você. Há um projeto de Deus para a sua vida. Transforme isso em propósito. Transforme essa dor em propósito. Saia dessa dor, enxugue as lágrimas. Deus tem uma vitória especial para você. E se eu fosse você, ficava de pé agora.